Nós aqui na nossa igreja, se você está visitando, você deve ter percebido que a gente está seguindo Jesus, ou pelo menos tentando seguir os passos dele. Para isso nós escolhemos o Evangelho de Marcos e estamos estudando versículo por versículo. E seguir é como se fosse uma viagem, e para eles era uma viagem, para nós também é uma viagem. E sempre que a gente se aventura numa viagem, a gente acaba vivendo acontecimentos inusitados e novos. Quer ver? Quem aqui gosta de viajar e teria um monte de histórias para contar das suas viagens? Quer ver? Cadê? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu me lembro de uma vez, quando a gente morava lá no norte de Minas, e meu pai inventou de visitar os parentes lá em Montes Claros, que fica no centro. Aliás, morava em Montes Claros, fomos a Belo Horizonte. Uma viagem longa. E para ficar mais inusitado ainda, a gente fez de trem. Eu era um moleque, mais 3 irmãos menores que eu. Aquilo foi uma aventura só. No começo, tudo muito legal, né? Tudo novo, nunca viajamos de trem, e aí o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa, e o ambiente vai mudando diante dos nossos olhos. Havia outras crianças, algumas passaram mal por ali, e o ambiente já não era aconchegante como antes. Eu era criança, nem lembro que idade que eu tinha, mas eu nunca vou esquecer das aventuras que a gente viveu, dos acontecimentos de uma viagem. Eu lembro de outras. A gente tinha o costume de ir para a roça pescar, e só que meu pai não tinha carro, então a gente ia de carona. Estrada de terra, região onde o povo fazia muita mineração, então passava aqueles caminhão de caçamba super alto. E às vezes eles paravam para dar carona para a gente ia lá em cima na carroceria. Naquela época não tinha as leis de trânsito que tem hoje. Quando a gente chegava, eu, meu pai, meu irmão, de pretinhos, estávamos todos meio pardos assim, sabe? O cabelo meio clarinho, a pele clarinha, cheinho de pó. Aquilo era uma diversão só, a gente ficava rindo um da cara do outro, mas estava todo mundo igualzinho. Quando a gente se aventura numa viagem, a gente guarda muitos acontecimentos que mexem com a gente, que marcam a nossa história, que marcam o nosso coração. Quando os discípulos se aventuraram a seguir Jesus, eles passaram por acontecimentos que marcaram a vida deles. E muitos desses acontecimentos mostraram para eles como que eles tinham que passar por uma inversão do jeito deles de pensar para o jeito de Deus de pensar. Vivendo com Jesus, experimentando as coisas com Jesus, eles foram descobrindo isso. A gente viu há 3 semanas atrás um acontecimento, eles no meio da viagem começaram a discutir. Às vezes isso acontece na viagem, não é? Está todo mundo para curtir, mas no meio da viagem começa uma discussão. E os discípulos estavam discutindo quem era o maior. E a partir dessa discussão, Jesus aproveitou para dar para eles várias lições na sequência. Agora presta atenção. De agora em diante, pega a pá e joga fora. Deixa eu explicar melhor. Esse texto, Marcos 9, de 43 em diante, é o único texto em todo o Evangelho de Marcos que é escrito na segunda pessoa. Jesus vai começar assim: se a tua mão, ou na minha tradução aqui, se a sua mão. Ele começa a se dirigir de maneira direta para você. Você está proibido de pensar em ciclano e beltrano a partir de agora, ok? Vai trabalhar com a enxada. Tudo que você falado aqui é para você avaliar você, só você. Combinado? Então vamos lá. O texto diz assim: vocês me ajudem. Se a sua mão o fizer, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Quando a gente fala de pecado, talvez a nossa maior tentação é olhar para esse texto e falar: ai, tá vendo? Jesus está mostrando para a gente
Não sou eu que estou pecando, é minha mão. A minha mão, ela tem um problema. Ela tem vontade própria. Eu não sei o que acontece, pastor. É a minha cabeça tem problema. Não sei o que acontece. Jesus está tratando a mão, o pé, o olho como se fosse independente. Se o teu olho, se o teu pé, se a tua mão lhe causam tropeço, então, né? Isso não serve de desculpa. Não dá para dizer foi minha mão, eu sou uma pobre vítima. Eu não sei o que aconteceu. É através do uso do nosso corpo que nós mostramos quem nós somos de verdade e o que há no nosso coração. Nossas ações concretas são elas que nos condenam, sabia? Como dizia o ditado, de boas intenções. Então as intenções têm que ser traduzidas em atos. E o primeiro exemplo que Jesus nos dá é a mão. É com a mão que a gente trabalha. É com a mão que a gente age. É com a mão que nós fazemos o esforço físico. E eu pergunto, pelo que você tem se esforçado? Pelo que as suas mãos têm trabalhado? As suas mãos têm trabalhado para o bem de Deus, para o bem do próximo? Ou acontece da sua mão às vezes ser usada para causar o mal, para tramar o mal contra alguém? Porque se ela o faz tropeçar, Jesus está dando uma dica para você: corte-a. O outro exemplo, se o seu... vamos lá, pessoal. Se o seu pé o fizer, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os 2 pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se... Agora vamos falar do pé. O pé é para onde a gente... É ele que conduz a gente para onde a gente quer, não é isso? Então eu vou dizer que isso são nossas escolhas, o caminho que a gente decidiu andar. E no nosso caminhar, o pé pode nos levar para aquilo que é ruim, quando a gente deixa o que não devia deixar, ou a gente se aproxima daquilo que a gente não devia se aproximar. Para onde os teus pés estão te conduzindo? Para que lugar? Para que direção? Porque se o teu pé te leva para o mal, Jesus também está te dando uma dica. Qual é? Que coisa absurda, né? Vamos lá. E se o seu olho o fizer, arranque-o. É melhor entrar no... Agora a gente tem vida, é o reino de Deus. Com um só olho, do que tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo... Uau! Onde é que estão os seus olhos? O que é que você aspira? O que é que você deseja e nisto põe os olhos para querer? A gente vai achar que isso aqui envolve apenas o olhar adúltero daquele que olha querendo o companheiro, a companheira que não é seu. Mas também envolve o olhar invejoso, o olhar arrogante, ou o olhar de desprezo. Como é que são os teus olhos? Como que ele tem olhado ao redor? A pureza desse olhar, ou esse olhar está contaminado? Aí vem a grande pergunta que alguns de vocês já estão até preocupados. O que Jesus está querendo com esse versículo? É literal isso aí? Jesus quer que eu me mutile? Será que é isso? Olha, gente, falando assim abertamente, poderia ser. E se fosse, seria uma pechincha, não é isso que ele está falando? Imagina, um olho pela vida eterna. Tá caro ou tá barato? Tem outra opção também. 2 olhos, inferno. Aí você fez, tá barato, tá. Vamos lá. Uma mão por uma vida eterna num lugar onde não tem mais lágrima, nem choro, nem tristeza, só alegria. Tá barato ou tá caro? Não é? Alguns de nós assistem uns filmes aí com as armadilhas doidas que o cara tem que decidir se ele fica preso ou se ele se mutila para se salvar. Você que a molecada já deve ter visto um filme desse aí. Terrível. Eu não consigo assistir não. Mas na hora do aperto, se a nossa vida está em jogo, a gente considera perder uma coisa para salvar o resto. É a lógica.
Agora, se fosse isso que Jesus está falando, talvez alguns fiquem até com dúvida, né? Me perguntem assim, tá certo, eu perderia uma mão para herdar o reino de Deus, mas escuta, quando ele voltar e glorificar os corpos, restaurar os corpos de todo mundo, ele devolve o pé de volta, a mão de volta? Ou lá no céu eu vou ficar sem a mão, sem o pé? Essa é uma conversa que não é a ideia de Jesus. Jesus quer que eu me mutile? Qual é a resposta? Não, Ele não quer que você se mutile. Sabe por quê? Abra a sua Bíblia, eu não coloquei esse texto de propósito. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Marcos 7, 21 a 23. Eu quero que você leia na sua Bíblia mais uma vez esse texto que nós estudamos alguns meses atrás. Versículo 21 a 23, está escrito o seguinte, palavras do Senhor Jesus: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Sabe por que Jesus não quer que você mutile? Porque não adianta. Você corta a mão, mas o problema vem do lugar mais fundo, vem do coração. Tem muita gente que lê isso literalmente e se mutila. Você já viu no jornal? O cara corta o membro fora achando que os seus problemas vão estar resolvidos se ele não tiver um membro que o faz tropeçar. Mas o problema não está no membro, ele não tem vontade própria. O problema está no coração, no nosso coração. Todos nós temos esse problema. Jesus não está querendo que a gente se mutile, mas Ele quer que a gente leve isso a sério. Porque se fosse necessário, a gente faria para se salvar. Então é para levar a sério. Muito a sério. O pecado deveria ser cortado da nossa existência. Deveria ser extirpado, porque ele causa o mal meu, o mal do outro. Ele me leva para onde eu não quero ir. E para entender a Bíblia, no que o texto está ensinando para a gente sobre se mutilar, eu devo usar a Bíblia, tá bom? Sua Bíblia está aí? Ó, manual de Deus para a sua vida. Tem um monte de instrução aqui. Aí você lê uma coisa, você não entende. Não entendi, o que é que eu faço? Usa a minha imaginação, né? E tento entender do jeito que eu acho que é certo. Certo ou errado? Se você não entende a Bíblia, leia, ela vai se interpretar. Peça ajuda ao Espírito Santo, que foi quem inspirou a Escritura, para ele iluminar a sua mente, mas estude a Bíblia. Não é a primeira vez na Bíblia que nós ouvimos falar de mutilação. No Antigo Testamento, capítulo 21 de Êxodo, 24 de Levítico, 19 de Deuteronômio, todos esses textos falam de mutilação como uma pena, um castigo por quem fez algo errado. Vou dar o exemplo para vocês. A pessoa causou dano para outra, cortou o braço da outra. Como castigo, o que seria feito com ela? O braço dela também era cortado fora. Isso também é conhecido no direito como lei de talião. Não é isso, Leandro? Lei de talião. É bem antigo essa lei de talião. Então, naquela época, se alguém tivesse machucado outra pessoa, ele seria julgado, condenado, e o mesmo machucado que ele fez, seria feito nele. Então, se ele matou uma pessoa, seria morto também. É claro, não tinha polícia, não tinha magistrado, não tinha juiz. Era uma época totalmente diferente, mas essa lei valia, estava lá em Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Todo mundo tinha que se seguir esse negócio aí. E aqui, pela primeira vez, a gente encontra Jesus falando da mesma coisa, de cortar o membro. E a ideia é a gente se adiantar ao juízo, reconhecendo-se culpado. Por que eu vou esperar o juiz decretar a minha pena para depois eu receber o castigo? Não, eu sou culpado, Jesus.
Um bom exemplo disso é a criança quando apronta. Vocês têm criança que apronta lá no convívio de vocês, não? Não, tem ou não tem? Já viram como é que é? Você tem sobrinho, né? Como é que é? Você chega, pega ele fazendo o que não era para fazer. Qual que é a cara dele? Hã? Qual que é a intenção dele? Mostrar para você ou esconder? Esconder, né? Pegou o que não era para pegar. Na hora que você chega, vai escondendo, se disfarçando. O que a Bíblia está pedindo é que ao invés de esconder, mostre, fale. Qual é a criança que está mais próxima de aprender? Se não aquela, pai, eu errei. Está aqui, eu peguei o que não era para pegar. Me perdoa. Do que aquela que faz de conta que não, que mente, que esconde. Deus está querendo que a gente se adiante ao juízo e se reconheça como culpado. Mas a gente não precisa se mutilar, porque alguém já fez isso no nosso lugar. Eu preciso lembrar vocês dessa má notícia que esse texto envolve. Esse texto fala de mutilação, esse texto fala de um lugar que ninguém gosta nem de pronunciar. E é sim uma má notícia, gente. Existe um lugar de tormento reservado como castigo daqueles que viveram no pecado. Existe esse lugar. Todo mundo que escolheu fazer a sua própria vontade, a revelia de Deus, vai para esse lugar. É esse o castigo. O pecado, ele é o passaporte para lá. Quem pecou já tem o passaporte. Ticket de entrada. E aí vem a triste notícia: não podemos nos livrar do pecado. É ou não é? O Tchan inventou uma música, copiou, que falava bem assim: pau que nasce torto. Ixi, até parece que vocês não ouviram nenhuma vez. São muito santos, viu? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Criativo eles, né? Está escrito lá em Provérbios. Mesmo versículo: pau que nasce torto, nunca se endireita. Provérbios, aqui no meio da Bíblia. Uma vez, Deus perguntou, através do seu profeta: como é que o leopardo poderia mudar as suas manchas? Às vezes a gente age como uma criança. A gente se abraça à religião e a gente tenta pintar as nossas manchas. Então o leopardo se pinta de preto, vira pantera. Mas deixou de ser leopardo? Não. Às vezes ele se pinta de branco e quer ser um coelhinho. Oh. Será que os dentes sumiram e a vontade de comer carne sumiu? Só em Madagascar que o leão come só peixe, viu, gente? Não é assim. A nossa natureza, ela fica dentro da gente clamando e não tem como mudar. Não tem como mudar. Ela é assim, desde que Adão caiu, a gente não consegue mudar. A gente tenta, a gente se esforça e ela grita, ela vem para fora, ela faz o que a gente não quer fazer. A nossa natureza, o pecado nos nossos membros, a lei que domina a nossa vida e a má notícia: Deus tem reservado um lugar de tormento, e Ele usou aqui umas imagens terríveis para dizer que lá a pessoa sofre, o fogo consome, mas o verme não morre, porque sempre tem o que comer. Não tem descanso. Quem toparia lá uma colônia de férias nesse lugar aí, só para ver como é que é? Deus livre guarde, que eu não quero nem saber desse lugar. Mas é esse lugar que está reservado para os pecadores. E se eu estou certo, eu estou olhando para um monte deles aqui na minha frente, que são culpados de pecado nessa semana, para não dizer hoje. Má notícia para vocês. Mas também tem uma boa notícia para vocês. Existe um lugar de paz e justiça, onde Deus reina. E Ele está preparando nesse lugar quartos, moradas para os seus filhos, aqueles que lavaram as suas vidas no sangue do Cordeiro, lavaram o seu coração no sangue de Jesus e agora não estão mais sujos de pecado, estão limpos. João fala que se nós
confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. A boa notícia é que Deus mesmo sabia que a gente nunca conseguiria se livrar do pecado e providenciou em Jesus salvação para a gente. Mandou o Filho dele no nosso lugar, sofrer a nossa dor, se entregar no nosso lugar. A mão de quem tinha que ser cortada porque fez coisa errada? Fala para mim. E só alguns têm coragem de falar. A minha, mãozona, viu, Elias? Se for fazer mal com essa mão aí, a gente está lascado, hein? Ah, a do Lucas. O olho de quem fez coisa errada aqui? Olhou o que não devia, aspirou o que não deveria estar aspirando. Os pés de quem andaram por caminhos tortos? Mas não foram nem os seus olhos, nem as suas mãos, nem os seus pés que sofreram. Foram as mãos de Jesus. Foram os pés de Jesus. O justo no lugar dos injustos, pagando o preço do pecado deles. Boa notícia. Essa boa notícia significa que eu não preciso mais viver debaixo do pecado. Eu não preciso mais estar debaixo da lei do pecado, fazendo o que o pecado manda, seguindo a inclinação da minha carne. Porque no dia que eu entrego a minha vida para Jesus, eu experimento nova vida. Eu nasço de novo, e agora eu sinto vontade de fazer as coisas de Deus, porque Ele faz habitar no meu coração o Seu Espírito Santo, que quer agradar a Deus. Portanto, quando Jesus nos dá esse texto, Ele está querendo dizer que a gente deve se esforçar para fazer morrer a nossa natureza terrena, uma vez que a gente já experimentou um novo nascimento. Meus irmãos, vocês que estão seguindo Jesus há um bom tempo, ponham para morrer a natureza ruim de vocês, porque Jesus já morreu para te libertar. Não seja um irresponsável, dando desculpas e dizendo que eu sou humano, eu tenho limitações. Jesus morreu para te livrar dessas limitações. Mas é a minha fraqueza. Jesus morreu para te libertar dessas fraquezas. O texto continua, versículo 49 diz: cada um será salgado com fogo. Quando a gente lê sobre sal, a gente vive numa época que a gente entende pouco o que significa. Hoje nós temos geladeira, nós temos freezer, nós temos Tupperware, gastei, hein? Nós temos um mundaréu de coisa, a gente guarda comida por mais de ano e ela não estraga. Já aconteceu com você, não? Não? De vez em quando a gente tem que estar fazendo a cata no armário. Venceu e jogar fora. Mas houve um tempo que não existia geladeira e que o povo tinha que consumir carne e tudo mais. Como é que eles faziam? O santo sal, gente. O sal era a salvação de todo mundo. Quando matava um bichinho, tome sal nele para não dar bicho. Pegava um peixinho, sal. O sal era tão importante nessa cultura que ele era usado até no sacrifício. Antes de fazer o sacrifício, sal, porque eu não quero que a carne se estrague. Antes de eu sacrificar e queimar ela no altar para Deus, sal. Quando uma cidade era destruída, eles vinham e jogavam sal em cima da cidade, que era para a maldição que estava lá durar mais tempo. Ninguém construía ela de novo. Sal. Quando duas pessoas faziam um acordo, eles tinham o hábito de pegar um pouquinho de sal, um e o outro, e comer. Sabe por quê? Para que aquele acordo durasse. O sal servia para tanta coisa. E aqui o texto está dizendo que nós, que somos cristãos, seguindo o Senhor Jesus, cada um de nós será salgado com fogo. Todo dia você enfrenta situações na sua vida, seja em casa, seja no trabalho, que tentam tirar de você o pior, mas você pode usar isso como um fogo restaurador, transformador na sua vida, um fogo de Deus, para te transformar, para te promover, para te purificar, para não deixar a sua vida estragar. Um sal, purificando o que você vê e deseja, purificando os caminhos que você escolhe, purificando as atitudes que você faz.
Cada um será salgado com fogo. Deus está usando o tempo nesta vida para te purificar. Todas as provações são fogo purificador, transformador de Deus, salgando você, protegendo você. Quem está passando por dificuldade? Quem está enfrentando privações? Eu já disse aqui algumas vezes e repito, as coisas nunca vêm todas juntas, não é? Tudo bonzinho, não é não? É o nosso sonho, né? Ai, no dia que tudo estiver bom eu vou ficar feliz, vou dormir em paz. Mas nunca vem assim. Você está bem com a sua família, o negócio desanda na escola. Você resolveu o problema da escola, o negócio desanda com a esposa. Isso acontece, né? Está bem em casa, o negócio desanda no trabalho. Ou então o negócio desanda dentro de você mesmo, você não está nem se aceitando mais. Parece que nunca as coisas vêm juntas, e aí nessa hora a gente começa a ficar desesperado, perguntando o que está acontecendo, será que Deus esqueceu de mim? Meu querido, deixa eu te lembrar uma coisa muito séria. Deus não se esqueceu de você. Deus te amou tanto que deu o que era mais precioso para Ele para salvar você. Eu não estou falando de dinheiro não, eu estou falando do Filho dele. Se Deus demonstrou o amor dele dando o Filho, que era a coisa mais cara, mais preciosa, será que Ele deixou de te amar depois disso? Eu estou falando de uma coisa só, mas além do Filho dele, Romanos diz que Ele nos deu graciosamente todas as outras coisas. Quem está te dando saúde? Quem te colocou de pé hoje de manhã? Quem te deu família, abrigo, alimento, ar para respirar? Por enquanto, água. Quem? Nós temos infinitas razões para viver contentes e gratos porque somos amados de Deus, mas aquela circunstância está lá e a gente pensa, isso aqui já é do diabo, isso aqui e a gente está desesperado por causa de uma coisa que não está certa. Mas será que Deus está cuidando de todas as áreas, mas essa área aqui Ele está fazendo bico, falando, essa área eu não vou cuidar? Deus não é assim. Essa área também é fogo purificador, é para o teu bem, e você precisa descobrir o que Ele está querendo te ensinar. A gente está terminando, o último versículo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O sal, que é sal, serve para salgar. Se ele não serve para salgar, não é mais sal. Serve para mais nada. Portanto, nós que servimos Jesus devíamos fazer as coisas do jeito que Ele quer e não do nosso jeito. Colossenses capítulo 3, versículo 5 está escrito assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Sabe aquela história, se tua mão te faz pecar, corta. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se o teu pé te faz pecar, corte-o. Mas não é a mão, o pé, o olho, é a nossa natureza ruim. E Colossenses 3,5 fala, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. Eu vou repetir, façam morrer. Alô, pessoal? Façam morrer. Qual é a fraqueza? Orgulho, raiva, adultério, incredulidade, ressentimento, mágoa. O que é que a sua natureza produz? Faça morrer. A nossa natureza não para de gritar dentro da gente, querendo nos levar por um caminho que não é o de Deus. E todo dia a gente precisa fazê-la morrer um pouco mais.
Algumas semanas atrás eu falei do bar do lado de casa. Na segunda-feira apareceu um jornalzinho na frente do meu gabinete, que alguém que prestou atenção no sermão colocou lá, porque a manchete é: vão mudar a lei aqui em Campinas, referente aos bares, para facilitar o fechamento deles, porque é o campeão de reclamações. Beleza? Um bendito ouviu o sermão e botou lá, boa notícia para mim, logo de manhã, na segunda-feira. Eu peguei um jornal, quem colocou esse jornal aqui? Era jornal do dia, o cara acordou cedo, veio aqui, entrou e colocou lá para mim. Eu li, olha que boa notícia. Mas por causa dessa confusão de barulho e tudo mais do bar, que quando eu mudei para lá não era assim, eu comecei a ficar na carne. Raiva. A nossa tendência, quando alguém não tem o Simancol, a gente começa a ter raiva da pessoa porque ela não tem o Simancol, não é? Já aconteceu com você? Pô, é difícil, cara. Será que não percebe que está incomodando? Dá uma pílula de Simancol para esse cara e a gente começa a ficar com raiva da pessoa. Com raiva da pessoa. Hoje de manhã a gente acordou com uma briga muito feia do vizinho com a sua esposa. Muito feia. Gritaria mesmo. E ultimamente eles têm brigado muito. E ao invés de seguir a carne e ficar com raiva por causa do barulho que está acordando, eu tentei seguir não a carne, mas o espírito. Tem um casal com problema. Tem uma pessoa sendo levada pelo pecado, o futuro dela é o inferno se nada for feito por ela. Deus, tenha misericórdia. E se o Senhor puder me usar para ajudar, o Senhor me usa. Terminada a escola dominical, Deus tinha providenciado uns cada dias que estão ali, que o Wilson trouxe, eu peguei alguns e levei. E antes de chegar na minha casa, eu entrei dentro do bar. Eu chamei o cara, eu conversei com ele, eu falei, eu estou preocupado com você. Ele falou, preocupado por quê, vizinho? Eu falei, porque eu ouço tudo. Não é isso que Deus tem para você. Entreguei o cada dia para ele. E falei, eu estou à disposição para te ajudar, se você quiser. Agora, isso é natural meu? Não é não. Ixi. Quantas vezes eu não quis descer lá e ter uma conversa muito séria de homem para homem com ele. Carne. Não que ele esteja fazendo certo. Eu acho que ele tem que seguir as leis da nossa cidade como eu tenho que seguir. Mas se eu for brigar com ele, eu tenho que brigar com motivações corretas e puras, não concordo? Eu tenho que amá-lo. Se houver desprezo no meu coração, eu não sirvo para ajudar. Eu não sirvo para tirar o cisco do olho dele. Então, meus irmãos, é disso que eu estou falando. Ainda bem que Deus me deu esse exemplo para dar para vocês hoje. Agora, se a gente deixa de ser diferente, se a gente deixa de ser sal, para que a gente serve? Se o sal não salga, não é sal e não serve para mais nada. Nós precisamos ser diferentes, como Jesus era diferente. É para isso que nós estamos aqui, para salvar o mundo, salgar o mundo, fazer a diferença no mundo. Deus quer que você seja útil para Ele, para fazer a vontade dEle. Deus quer que você seja útil para o seu próximo, isso inclui a sua esposa, inclui os seus filhos. Ao invés de ser levado pela carne, você é conduzido pelo Espírito para abençoar essa pessoa que Deus colocou do seu lado, para ajudá-la, servi-la, amá-la, perdoá-la, envolvê-la. Não é o seu inimigo. O contexto desse texto são os discípulos brigando para ver quem é o maior. Brigando. E Jesus está ensinando outra coisa. Vocês estão perdendo o sabor. Não é para isso que vocês existem. Vocês devem ser útil um ao outro, um salgando a vida do outro. Você deve ser útil à sua geração. Você deve ser útil ao nosso mundo. Faça a diferença. E aí vem a pergunta, como? Jesus fecha a questão no versículo, finalzinho do versículo. Tenham sal em vocês mesmos, vocês, e vivam em paz uns com os outros. Como é que essa conversa começou? Os discípulos estavam discutindo. Como é que a conversa terminou? Vivam em paz. Salguem. Façam a diferença. Sejam úteis. Não pedra de tropeço. Sejam úteis.
para aqueles que estão ao seu redor. Para terminar, eu vou deixar para você essa frase. Para fazer a diferença, tem um versículo que diz assim: nós morremos e a nossa nova vida está escondida em Jesus Cristo. Jesus tem uma vida completamente nova para você, onde você não é mais conduzido pela carne, onde você não explode mais com palavras que ferem e machucam, onde você não é conduzido por fraquezas e maldades que habitam o teu coração. Jesus tem uma nova vida para você, onde você é diferente. E o que você produz é totalmente diferente. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade. Quem sabe me ajuda aí. Mansidão e domínio próprio. Nova vida. Nova vida. E é assim que Deus constrói um reino novo. Nós temos uma canção para a gente pensar a respeito disso. E eu queria que você fizesse um exame da sua própria vida. O pecado assola todas as pessoas aqui dentro. É um problema que todos nós temos. E você está trabalhando com a enxada. É o seu problema. Mas esse problema não ficou sem solução. Jesus Cristo venceu a morte e o pecado para você vencer crendo nele. É momento de não tapar o sol com a peneira. É momento de fazer um exame profundo da sua vida e parar de dar desculpas por pecado. Ah, mas me importunaram tanto que eu fiz isso. Ah, mas eu estou tão ansioso que eu estou fazendo aquilo. Ah, chega de desculpas. Você é uma pessoa responsável. É hora de assumir o erro. Pedir perdão. Pedir ajuda a Deus para experimentar a nova vida que Ele tem para a gente. Eu convido você a fazer um exame bem profundo do seu coração e consertar as coisas.